Estamos de volta com o vereador Gilberto Natalini, do PV, que desenvolveu uma pesquisa junto com especialistas e que resultou no dossiê Mata Atlântica. E conversa conosco também o diretor do SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani. Eu deixei uma pergunta para os dois, antes da passagem de bloco, sobre o investimento no plantio de árvores aqui na cidade de São Paulo. Por favor. Olha, de 2005 até 2012, o São Paulo plantou, o nosso amigo, meu amigo do Mário Mantovani, Eduardo Jorge, era o secretário do Verde. Foram plantados naqueles anos, 2005 a 2012, 1.600.000 árvores na São Paulo. E houve isso, o plantio, a prefeitura promovendo, junto com a iniciativa privada, mas a prefeitura plantando, equipes da prefeitura, junto com a sociedade civil, ajudando. Foi um momento muito rico. De 33 parques que nós tínhamos, nós pulamos para 100 parques em 8 anos. É possível fazer. Essa devastação que está tendo da Mata Atlântica, em particular nas áreas de manancial, que nós fizemos o dossiê, aliás, quem quiser ver o dossiê, está lá, tá? Pode ser visto, pode ser baixado no nataline.com.br. Nataline.com.br, está lá o dossiê inteiro, pode ser baixado, se quiser baixar, não tem problema. Naquela época, foi criada a Operação Defesa das Águas. A Operação Defesa das Águas reunia 40 órgãos do Estado e do município, mais o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o INCRA e o IBAMA. Em 6 anos aproximadamente, quando chegou em 2012, essa Operação Defesa das Águas, por ação do governo, governador, prefeito e outras instituições, zerou praticamente, Mário, zerou o desmatamento da cidade, veio praticamente a zero. Os loteamentos clandestinos, além de que houve o desfazimento de quase 8.000 imóveis que estavam em áreas de produção de água na cidade. E isso prova que é possível fazer se quiser fazer. Plantar árvore não é uma coisa muito barata, mas se você tem parceria, existem grandes empresas que se ofereceram para plantar árvore na cidade de São Paulo, ofereceram mudas. A Coca-Cola foi uma. A Coca-Cola foi uma empresa. E outras empresas que se ofereceram para plantar 500.000 árvores, 600.000 árvores, se a prefeitura assumisse a coordenação disso. E isso, como iam oferecer a muda, muitas delas também iam oferecer a mão de obra de plantio. O que a prefeitura devia fazer é oferecer os locais. E isso não caminhou, porque a prefeitura não tem interesse político nem em preservar e nem em ampliar a cobertura arbórea da cidade de São Paulo. Não é prioridade de governo. Por isso, nós estamos perdendo árvores para o crime organizado, para as doenças. 1/3 das árvores das ruas de São Paulo estão com doença, tem problema. Eu acho que é questão de vontade do governante. E se o governante tem vontade, pôr a sua equipe para plantar, para proteger as árvores, fazer poda certa, para poder tratar o cupim que as árvores têm. Hoje tem tecnologia, você com um furo na árvore, injetando substância que não é agrotóxico, você deixa a árvore curada por 1 ano e meio. O Zorzenon, do Instituto Biológico, e sua equipe desenvolveram essa técnica. Precisa ter vontade. E a sociedade, o que eu noto, Mário Mantovani, tem muita gente em São Paulo querendo plantar, e plantando por conta própria, com pouco apoio do poder público. Algumas subprefeituras apoiam essas pessoas. Muitos subprefeitos não estão nem aí. As pessoas fazem por conta, e é difícil uma associação, uma coisa, fazer todo esse processo. É preciso ter tecnologia, é preciso ter apoio público. Então, eu acho que é possível a gente reflorestar São Paulo, começando por impedir a devastação. Se a gente frear a devastação, é uma contribuição enorme. E o governo precisa cair na real e fazer isso. Porque senão, quando acordar, a mata de São Paulo foi embora. Aí, para você refazer uma mata dessa, não tem condição. É quase que inviável você refazer uma mata dessa. Por isso, a minha tristeza e a minha indignação pela apatia, pela inércia do governo municipal, o senhor prefeito, estadual, o senhor governador,
tomar medidas para proteger o que tem e ampliar a cobertura arbórea da cidade de São Paulo. Vou repetir, é possível, porque já foi feito, e muito bem feito, num passado não muito longínquo. Mário, rapidamente, só respondendo a questão se é possível Natalino, existir Natalino, essa questão do investimento. Já teve uma proposta de 100 parques em São Paulo para proteger as áreas públicas. Aliás, áreas públicas são as nossas áreas que deveriam estar protegidas. A ideia do parque é muito boa, já falei dos parques lineares. Mas olha como é que tem tanta contradição. A gente vê o próprio setor imobiliário hoje diz: venha morar perto do verde, venha morar de olho para o verde, fique no verde, aumente sua qualidade de vida, tenha o verde como sua parte. Então, se a especulação, se aquele que está ganhando com o empreendimento coloca o verde para ser um valor agregado no empreendimento, é uma forma que a gente pode fazer. Então, isso valoriza demais a cidade. E não é o Mário que está falando, não é o Natalino, não é o ambientalista, é o próprio negócio. Então, isso melhora também. Então, essas áreas que deixam de ser parque para poder ser áreas de ocupação com favela, desvaloriza a região, cria problemas, todos os tipos de problemas, e não está ajudando essa população que vai para lá. Ela é usada de forma a ficar ali num depósito de gente para poder se estar contaminando e ser usado politicamente, como a gente está vendo hoje, por esses caras que não têm dignidade, que não têm ética, que não têm moral e que usam essa população de forma descarada. Por isso, não atende quando a gente vê denúncias como essa, super bem feitas, mostrando onde está. Fica impossível se a gente não tiver esse tipo de ação da sociedade. Restaurar é muito mais caro, a gente pode estar protegendo. São Paulo tinha uma Mata Atlântica genial, grande, está aí um espaço como o Trianon, que mostra como as pessoas gostam, o próprio Ibirapuera, tantos lugares, ou o Parque do Carmo, ou o Parque do Tietê, todos esses parques, como isso valorizou a qualidade de vida das populações. É isso que a gente está buscando, é isso que vai valorizar aquele conjunto habitacional que foi colocado ali, mesmo que com uma pequena unidade de habitação, mas que pode ter um entorno de uma forma de melhorar. É um jeito mais barato, não custa tão caro, manter a natureza é uma forma de manter a qualidade de vida. A gente tem que aprender isso e criminalizar aqueles que se oporem a isso, aqueles que se omitirem a isso, aqueles que não tiverem responsabilidade, que assumiram de fazer isso em defesa da sociedade e estão se omitindo. Então, nós vamos continuar na luta, denunciando, apoiando o vereador Natalino. A SOS Mata Atlântica comprou essa briga, está firme, ele vai ter nosso apoio onde for preciso levar essa denúncia. Nós estamos reafirmando cada uma delas que ele encaminhou, e também não só aqui, vamos estar levando fora. Fica a cidade de São Paulo dizendo que é uma cidade maravilhosa, mas esse problema se agravando, nós vamos lá fora também dizer: olha, São Paulo não está cumprindo aquilo que se faz como uma cidade, uma mega metrópole nesse planeta. Nós temos que mudar esse ponto de vista e a natureza e trazer a qualidade de vida para a população. Esse é o nosso esforço, isso é aquilo que a sociedade civil quer, isso é o que cada habitante de São Paulo precisa. Então, estamos na luta, parabéns, obrigado. TV Câmara sempre presente nesses debates que trazem à sociedade essas informações para a gente pensar como fazer, viver melhor no aglomerado urbano como o de São Paulo. Eu tenho mais algumas perguntas interessantes aqui, vou pedir até um pouco mais de agilidade só dos nossos entrevistados para a gente conseguir abordar mais questões. Uma direcionada ao vereador Gilberto Natalini, que é médico também. Vereador, há especialistas que associam o reaparecimento de doenças e também novas doenças, aparecendo em relação ao desmatamento e à falta de áreas verdes nas cidades. Queria que o senhor comentasse. É uma verdade. Se você pegar, por exemplo, a epidemia de ebola, ela se deu por desmatamento lá no centro da África. A epidemia de febre amarela, essa febre amarela que teve agora, que está tendo ainda, é a migração do vetor da febre amarela do mosquito para as áreas urbanas. A própria dengue, você desmata e, de repente, o vetor vem e o vírus vem para dentro da cidade para trazer uma doença que era uma doença eminentemente selvagem. E houve uma epidemia em São Paulo, ninguém fala muito, a epidemia de leishmaniose, que se deu pelo desmatamento e o plantio de cana.
E aí, o vetor que transmitia a leishmaniose vivia dentro dos canaviais e houve uma grande epidemia no interior de São Paulo. Tem tudo a ver o desequilíbrio ambiental, o desmatamento, com o aparecimento de novas doenças, de novas viroses, de novos micro-organismos que vêm para dentro da cidade infectar a gente. Isso tem tudo a ver, está provado isso. O Mário, a gente está vivendo uma onda de negacionismo do aquecimento global, né? É bem difícil, pela situação que vive o planeta, né? Pelas informações técnicas. Eu acho que esse negacionismo interessa para aqueles que eram ligados ao petróleo, para aqueles que traziam esse tipo de tecnologias que o mundo já está descartando, já mostrou que não tem mais sentido isso, é uma sobrevida que querem dar. E num país onde a gente já tem biocombustíveis, num país onde a gente tem, já o mundo está mostrando que a gente pode estar usando ônibus elétricos, que a gente já usou em São Paulo, inclusive, que a gente pode ter outros meios de transporte cada vez melhores e mais eficientes para toda a sociedade. Não tem sentido ficar negando que é prova. A gente deu a conta aqui. Nós temos 8 graus de diferença entre bairros. Não precisa olhar o planeta. Se na minha cidade, onde eu vivo, eu tenho 8 graus de diferença, isso faz com que pessoas morram de problemas respiratórios. Então, está comprovado que temos, sim, esse efeito do efeito estufa e no nosso dia a dia, na nossa cidade. Né? A gente mostra o efeito que a gente vê em São Paulo com área verde, sem área verde, é o mesmo que vai acontecer no estado, é o mesmo que vai acontecer no Brasil, é o mesmo que está acontecendo no planeta. É um jeito de a gente ver aqui, no nosso dia a dia. Nós vamos ter que aprender com isso, não basta ser negacionista, não adianta falar que a Terra é plana, nada. A ciência está aí para provar que é possível mudar, todos os cientistas do mundo dizendo isso. Aquele que diz isso é que ainda quer fazer funcionar esse sistema que já está corroído moralmente, de todas as formas que a gente vê, é o que garantiu a corrupção, o acordos espúrios para poder manter esse tipo de uso de combustíveis. Então, a gente tem que ver mesmo como é que isso impacta no meu dia, como é que eu vou ter melhor a minha vida, a minha família, meu filho, meu neto, daqui a um tempo, o que é que eu vou deixar para eles? O efeito estufa, a questão climática é uma realidade que o mundo acordou para ela e a gente também tem que acordar. E o Brasil, infelizmente, parece ir na contramão do que prega o mundo, do que especialistas dizem ao redor do globo. O Brasil, que é uma das mais importantes reservas naturais do planeta, e até mesmo estaria perdendo um possível protagonismo, né, que já foi figurado pelo Brasil num cenário mundial na defesa do meio ambiente devido a políticas predatórias. Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a participação do vereador Gilberto Natalini do PV e ao Mário Mantovani da SOS Mata Atlântico. Obrigado pela participação dos dois. Legal, obrigado. Vamos lá, gente. Qualidade de vida acima de tudo. Vamos lá. Agradeço a você aí de casa também que nos assistiu, nos prestigiou. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP e até o próximo programa.